Olá para você que está me assistindo. Esse é o canal Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje, nesse vídeo, você vai ter acesso a um resumo muito breve sobre a obra de Ésquilo, o primeiro dos três grandes célebres tragediógrafos da antiguidade grega. E serão em sequência, analisaremos esses três vídeos em sequência, e ao final desse vídeo irei falar aí dicas sobre livros, darei aqui os livros que você pode obter para melhor conhecer a obra de Ésquilo. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar falando sobre Ésquilo, sobre o que a inteligência artificial fala de Ésquilo. Então, Ésquilo é considerado o pai da tragédia grega, ele é o mais, remoto, o mais precursor aí, o mais célebre precursor dos três mais celebrizados, que é Ésquilo, depois Sófocles, depois Eurípides. Então, o Ésquilo é considerado o pai da tragédia grega, legou-nos obras de profunda intensidade e significado. Vamos falar então aqui 5 tópicos. O primeiro deles, a solenidade e a grandiosidade da tragédia. As peças de Ésquilo se caracterizam por um tom solene, quase ritualístico. Seus coros desempenham um papel central, com cantos e danças elaboradas e intensificam a atmosfera dramática e comentam a ação. Há uma grandiosidade épica em seus temas e na linguagem poética utilizada. Não por acaso o Ésquilo acaba sendo, na obra do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, possivelmente o mais admirado dos três, por Friedrich Nietzsche, porque justamente pela ênfase central no coro, que era, digamos, o elemento mais dionisíaco para Nietzsche, no que diz respeito a toda a valoração que ele faz em relação à tragédia grega. E ele também vai ser, de certa forma, mais místico. Então, tudo isso corrobora, ele vai estar mais afastado do socratismo, que é mais racionalista. Isso corrobora a admiração que Nietzsche nutria pelo Ésquilo. Bom, pois bem, o segundo ponto é a transição do mito ao drama. Ésquilo foi fundamental na evolução da tragédia. Sim, porque ele, por mais que ele seja o mais remoto, ou seja, o primeiro dos mais celebrizados, ele não foi necessariamente o primeiro de todos, existiam antes deles, outros menos celebrizados. E Ésquilo foi fundamental na evolução da tragédia, dando mais destaque aos diálogos entre os atores e reduzindo a participação do coro em relação às formas mais teatrais anteriores a ele. Ou seja, os menos celebrizados ainda davam mais ênfase, porque o coro foi perdendo gradativamente o seu peso e a sua importância, do começo das suas origens até o seu final. No começo, quanto mais para o começo, maior a importância do coro. Então o Ésquilo, por mais que fosse aí o expoente máximo dentre os celebrizados do coro, ele ainda já importava aí uma certa redução da importância do coro. E tá aqui, foi fundamental na evolução, dando mais destaque a diálogos entre atores e reduzindo a participação do coro em relação às formas teatrais anteriores. Ele explorou mitos gregos de maneira a aprofundar questões morais, religiosas, políticas neles contidas, transformando narrativas conhecidas em dramas complexos. Agora vamos para o 3. A justiça divina e a lei cósmica. Isso é uma coisa que permeia muito o imaginário, todo o imaginário da antiguidade, a questão do fatalismo, do destino, das profecias, tudo isso permeia, inclusive, o Heródoto, a obra de Heródoto na história, até a análise histórica recai sobre essa visão. Então a justiça divina e a lei cósmica. Um tema central na obra de Ésquilo é a busca pela justiça e a compreensão da lei divina que rege o universo. Suas peças frequentemente exploram as consequências da híbris, que é o orgulho excessivo, e a inevitabilidade da retribuição, que é a nêmesis. A harmonia cósmica é restaurada através do sofrimento e da expiação. Então há uma visão dentro da tragédia grega, o Aristóteles falava a respeito da tragédia grega como sua principal função a catarse, O Nietzsche já comenta a ideia de que você vai ter uma espécie de consolo metafísico a partir do momento em que o lado dionisíaco nos expõe à diluição do ego. Então, sobre todas essas formas, a gente entende que o que seria trágico, por outro lado, tem, digamos, o seu contraponto, de que é uma satisfação interior. Ele expurga os nossos males.
né, a ideia trágica. E por isso tem aí também uma nêmesis, né, a retribuição cósmica de todo o sofrimento, de toda a dor provocada pelos erros humanos causados pela híbris, né, que é o orgulho excessivo. O quarto ponto que nós vamos analisar aqui é a evolução das instituições e da civilização. Em algumas de suas peças, como a trilogia de Orestia, Ésquilo aborda a transição de sistemas de justiça baseados na vingança pessoal para a instituição de tribunais e leis. Veja, por mais que isso aqui pareça aos nossos ouvidos modernos, né, algo, eu diria, antiquado, né? A gente está falando da antiguidade. Claro que as coisas eram antiquadas. Na verdade, o que o Ésquilo fez foi uma coisa extremamente moderna, né? Você parar para pensar, o que há de mais primitivo e comum de se imaginar seria a chamada a lei de Talião, né? Dos babilônicos, né? Você, olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? A gente dificilmente teria essa visão de neutralidade, de isenção na justiça, né? Ao invés de vingança, de revanche, a gente teria uma justiça efetiva por um elemento isento, né? Uma ideia, então, que começa a permear a obra de Ésquilo, e é uma ideia um tanto quanto inusitada e avançada para a época, né? Há uma preocupação em mostrar o desenvolvimento da civilização e a importância da ordem social para evitar a violência e o caos. Então há um componente aqui na obra de Ésquilo, um componente um tanto quanto civilizacional, né, exortando aí a ordem, de certa forma, né. E vamos finalmente aqui para o último item para a gente avaliar aqui a obra de Ésquilo, conflitos familiares e suas implicações políticas. As tragédias de Ésquilo frequentemente se concentram em conflitos dentro de famílias reais, dos nobres gregos, né, da nobreza grega. Mas esses conflitos invariavelmente têm implicações políticas e sociais mais amplas. As disputas por poder, as maldições hereditárias e os ciclos de violência afetam não apenas o indivíduo, mas também a estabilidade da comunidade e a ordem do mundo. Certamente alguém que tenha sofrido uma influência do Ésquilo nesse sentido foi o Shakespeare, por exemplo, produzindo Hamlet, né, algo de podre na Dinamarca. De fato, a sede por vingança ali acaba redundando em toda uma derrocada de todo um povo. Todo o povo vai junto, né? Termina invadido, né? Por outros povos. Então há essa preocupação aqui de que a nobreza não se degrade, pois significaria a degradação de toda uma sociedade, né? Isso repercute mais à frente na visão shakespeariana também. Talvez alguém que tenha sofrido a influência das tragédias, certamente alguém que sofreu a influência das tragédias gregas. Gente, falando dos livros aqui, por fim, né, os livros que a gente recomenda que você adquira se você quiser conhecer mais a obra de Ésquilo, e lembrando que todos esses livros estarão disponibilizados, o link aqui embaixo, né, para você adquiri-los. Fica a recomendação, você vai enriquecer o seu repertório certamente, né, se tornar uma pessoa mais culta, mais conhecedora do nosso passado, das nossas origens, e ao mesmo tempo ajudar e contribuir aqui com o canal, porque são links de associados à Amazon, nossos links associados à Amazon, onde você não vai pagar nada mais por isso, mas vai estar ajudando a gente com uma pequena comissão. Pois bem, vamos falar aqui 4 livros fundamentais para você conhecer a obra de Ésquilo. O primeiro deles, Prometeu Acorrentado. O segundo, Orestia, que é a trilogia, né, que vai incluir aí Agamemnon, Coéferas e Eumênides. O terceiro deles é Sete contra Tebas. E o último, Os Persas. Vou procurar deixar esses links assim desmembrados, ou você pode também adquirir um box, né, um box que vai conjugar aí os 3 tragediógrafos em obras resumidas. A gente vai ter também, vou deixar aqui o link disponibilizado. É isso, não vou me alongar muito mais, convidar você a conhecer a nossa área de membros, exclusivo para você que gosta da nossa forma de falar sobre as obras. A gente está sempre produzindo conteúdos novos lá, você se torna um membro e vai ter acesso a esse conteúdo que é exclusivo para membros. Além disso, conhecer os cursos que nós disponibilizamos lá na Hotmart. Sempre que eu puder, vou estar deixando aqui atualizadas os benefícios que você recebe, que você ganha por ser um membro da área exclusiva, e o tipo de curso que nós estamos divulgando lá. Além disso, claro, convidar você, já que você já está vendo aí o campo de descrição, o trabalho da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace, né? Você que é dono de uma empresa, que tem que gerenciar recursos humanos, que tem que lidar com o cliente na ponta final, que tem um conteúdo digital enorme, precisa de segurança, celeridade, profissionalismo,
você quer ascender de nível, quer realmente levar a sério, ou nos dias de hoje, né, nosso nível tecnológico desenvolvido, você tem que ter aí a melhor plataforma, sem dúvida, para gerir esses processos, e a melhor plataforma, sem dúvida, nos dias de hoje é a Google Workspace. A R4 Informática vai intermediar a sua relação com o Google, tornando aí a sua relação célere, né? Você vai ter um atendimento mais personalizado. Convido você a conhecer a R4 Informática pelo link disponibilizado aqui no campo de descrição. Sem mais delongas, ficou por fim o convite para você assistir o nosso último vídeo. Aqui o último, não, desculpa, o nosso próximo, né, que é o segundo. O último será o terceiro. Convido você para conhecer o nosso próximo vídeo aí, que será do segundo tragediógrafo, o Sófocles. Né? O segundo, a gente já viu hoje o Ésquilo, o próximo será o Sófocles. Fica completamente imperdível, você vai conhecer o tragediógrafo que mais influenciou aí Sigmund Freud, né? Então é totalmente imperdível ver isso, não tem como deixar de assistir, e certamente eu vou te ver lá nesse vídeo. Até lá.